Olá, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos ver onde a gente parou e para onde que a gente vai. Então, semana passada, a gente conversou sobre esse gráfico aqui, sobre o gráfico de índice glicêmico em função do tempo, mas com um objetivo simples. Nosso objetivo aqui era descobrir qual refeição é mais adequada para cada uma das situações. Me corrijam se eu estiver errado, mas a gente lidou muito com melhora do desempenho físico. Qual é o melhor horário, qual é o melhor tipo de alimento, em função de obter o melhor desempenho físico possível. Depois a gente conversou um pouco sobre perda de peso também, sobre como que a gente utiliza esse conceito de índice glicêmico para ajudar a modular o perfil hormonal e, com isso, auxiliar na perda de peso. O nosso objetivo hoje primeiro, relembrar um pouco do gráfico aqui, para a gente ficar com o conceito de carboidrato e de índice glicêmico bem legal na cabeça, e depois a gente vai partir para o gráfico de proteína. Tá? Porque a partir dessa aula, pelo menos eu espero que eu consiga, a partir dessa aula aqui, a gente começar a falar sobre quantidade. Porque, por enquanto, a gente está falando muito de conceito, então antes do treino, o que eu faço, durante, depois, mas a gente ainda não entrou nos cálculos efetivamente. Então, a gente já calculou toda a parte de energia e a gente precisa chegar nessa parte de cálculo de macronutrientes também. Vamos lá. Então, o que a gente vê no gráfico aqui? O gráfico ele mostra dois tipos de índice glicêmico, um alto e um baixo. Né? Tem índice glicêmico médio? Tem, e está num ponto intermediário entre os dois gráficos. Né? E o que a gente vê aqui? Que dependendo do tipo de carboidrato consumido, dependendo da característica do índice glicêmico dessa refeição, a gente vai encontrar uma curva glicêmica diferente. Então, aqui no gráfico vermelho, a curva glicêmica ela atinge um pico mais elevado, uma queda também mais importante, e depois a manutenção. A gente viu que o sujeito tem fome, aqui com cerca de 1h30, a gente viu que nesse pico de alto índice glicêmico é onde a gente tem o maior estímulo para liberar muita insulina. A gente viu também que com a queda da glicemia abaixo do valor de normalidade, o atleta começa a ter queda de desempenho físico. Então, eu preciso pensar no alto índice glicêmico sem fazer com que essa refeição de alto índice glicêmico leve a um aumento de insulina. Então, toda vez que a gente pensa em alto índice glicêmico, eu vou pensar no pré-treino imediato, ou seja, logo antes de começar a fazer atividade física, para que essa glicemia não suba muito, porque a atividade ela vai consumindo glicose conforme ela vai ocorrendo. Ou consumo desse carboidrato de alto índice glicêmico durante a atividade física, porque pelo mesmo motivo ele vai sendo consumido, essa glicose vai chegando no sangue e ela vai sendo consumida, né? Ou imediatamente após, porque imediatamente após ela vai mais rapidamente elevar a insulina e com isso reverter esse catabolismo normal da atividade física. Já o baixo índice glicêmico, ele costuma vir com refeições com volume maior, por conta do teor de fibras, de lipídios, o processo todo de digestão e absorção ele é mais lento. Então, o ideal, se a refeição escolhida é de baixo índice glicêmico, é que essa atividade física ela comece cerca de 3 horas até 4 horas depois dessa refeição. E aí a gente chegou à conclusão que o melhor dos mundos para o desempenho físico é 3 a 4 horas antes, uma refeição de baixo índice glicêmico, faltando 10 a 15 minutos, uma refeição de alto índice glicêmico. Se essa atividade física for durar um tempo maior, em torno, na literatura fala de 90 minutos, algumas referências falam até de 60, então entre 60 minutos, 90 minutos, mas principalmente além desses tempos, alguma coisa não ia para treino. Oi. Bom dia. Deixa eu te perguntar, esse exemplo que você deu de 3 a 4 horas, o ideal é uma refeição de baixo índice glicêmico e 15 minutos alto índice glicêmico. Se a pessoa toma o café da manhã como pré-treino, ela não vai acordar antes para fazer essa refeição, eu posso direto dar o alto índice glicêmico?
Sim. Tá, beleza. E aí, nesse caso, não vai ser possível o baixo índice glicêmico, vão partir direto do alto. Né? Tá, O problema é dar o alto índice glicêmico e ela começar a fazer atividade física depois de 1 hora. Esse é o problema. Porque aí ela vai começar a fazer atividade física com insulina alta. Então, eu quero... Então, por exemplo, eu poderia dar um café da manhã para ela de baixo índice glicêmico e aí contar que ela vai se arrumar, ainda vai ter o deslocamento até a academia e ela levar alguma coisa para comer chegando na academia, para dar esses 10 minutos de pré-treino, ou não? Então, depende do tempo. Se esse tempo transcorrido aí de comer, se arrumar, se deslocar e até chegar na academia, passar em torno de 2 horas e meia, chegando a 3 horas, aí eu dou baixo índice glicêmico. Se não, eu posso fazer uma adaptação disso, que é dar uma porção pequena, muito pequena, principalmente para aqueles indivíduos que não conseguem acordar e não consumir nada, dou uma porção pequena, preferencialmente na forma de alguma bebida, preferencialmente uma bebida fria, porque isso vai acelerar o esvaziamento gástrico, né? E aí eu espero chegar lá na academia para fazer essa refeição de alto índice glicêmico, que vai ter um impacto maior sobre o desempenho físico. Posso pensar também em opções que são estimulantes, por exemplo, cafeína, taurina, xantinas, de um modo geral. Então, pré-treinos comerciais, eu posso pensar também em utilizar logo depois que ela acorda, para deixar ela mais ávida pela atividade física, mais disposta, melhor disposta. Né? Então, a gente tem essas opções aí. Pergunta. O que a bebida fria faz? Né? A bebida gelada, principalmente em torno de 15, 20 graus Celsius, ela acelera o esvaziamento gástrico. Tá, obrigada. Bom, então, pode falar. Eu tô com uma dúvida em relação ao índice glicêmico, porque eu já ouvi falar muito que a carga glicêmica que é o mais importante do que o índice glicêmico. Aí, por exemplo, se eu faço uma refeição com carboidrato de baixo índice glicêmico, mas equilibrada em proteína e mais gordura, isso vai afetar da mesma forma que você está explicando? Boa questão. Vamos lá. Essa sua questão ela é uma ótima questão para depois que a gente já tiver falado de proteína e lipídio. Mas, só para não deixar o vazio da resposta, vamos lá. A carga glicêmica ela está ligada ao índice glicêmico e à quantidade, produto dos dois. Então, no caso que a Ingrid está levantando aqui, ela não vai ter tanto tempo assim, ela vai ter 1 hora e meia até começar a fazer atividade física. Eu posso optar por baixo índice glicêmico, mas numa quantidade pequena, ou seja, aqui eu estou trabalhando com o conceito de carga glicêmica. Porque aí eu estou dando um volume menor de energia, isso vai impactar menos na liberação de insulina. Eu gostaria que vocês ficassem com uma questão na cabeça, que é o seguinte: eu não posso esperar um desempenho físico muito bom se eu começo a atividade física com insulina alta. Então, por isso que a gente está brincando com essa questão do tempo. Se é baixo índice glicêmico, eu preciso esperar digerir, absorver e depois começar a fazer atividade física, depois de 3 horas, em torno de 3 horas, porque aí a insulina ela já subiu, já desceu. Ou eu começo a fazer atividade física antes que essa insulina suba. E aí a energia vai chegando, a glicose vai chegando no sangue e eu vou utilizando. Tá? Então, eu preciso estar em mente com isso. Por quê? A insulina alta inibe lipólise. E se eu estou falando de uma atividade física que vai ter um bom treino, com um tempo interessante, eu preciso de lipólise. E fazer atividade física com insulina alta vai prejudicar essa quebra de lipídios estocados, vai prejudicar a produção de energia. Então, a gente tem que olhar para a insulina alta como um problema durante a atividade física por 2 motivos. Primeiro, porque vai dificultar a produção de ATP pela forma mais eficiente, que é dentro da mitocôndria. E segundo, pensando na composição corporal, porque vai dificultar a mobilização de ácidos graxos. Lembrando que ácidos graxos só são quebrados, só são utilizados dentro da mitocôndria. Então, por isso que eu vou evitar a insulina alta. Foi o Carlos que perguntou. Tudo bem, Carlos? Beleza, professor. Obrigado. Então,
eu preciso pensar sim na quantidade de carboidrato, só evitar que a insulina esteja alta no início da atividade física. Fala, Samanta. Para o índice glicêmico alto antes de 15 minutos, seria para triatleta, corredor que precisa do índice glicêmico alto naquele momento e desses 15 minutos? Qualquer modalidade de treino que vai ter um gasto energético significativo, um gasto energético importante, e que vai durar um tempo também maior. Não precisa ser necessariamente um triatleta. E isso que a gente está falando agora é para melhora de desempenho físico. Se eu estou preocupado, por exemplo, com perda de peso, eu quero que essa atividade física ela melhore a composição corporal com redução de percentual de gordura. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa refeição pré-treino imediato. Por quê? Eu não quero dar energia ali durante a atividade. Eu quero que a atividade utilize das reservas. Então, eu não dou esse pré-treino imediato. Esse pré-treino próximo ali eu não dou. Eu fico só com baixo índice glicêmico algumas horas antes. E o legal da nutrição esportiva é isso, é a gente ficar... Qual é o horário da atividade, qual é o tipo de atividade, qual é a duração da atividade. Legal. O que é possível entrar com alimentos ou suplementos para fazer com que o objetivo principal seja alcançado? Pode falar. Agora eu entendi, professor. Obrigada. Então, vamos lá. O que eu não quero para melhorar o desempenho físico? Para um sujeito que quer ter o melhor desempenho físico possível. Eu não quero começar a atividade física numa situação muito catabólica, como, por exemplo, aqui no gráfico, independente da linha, com 5 horas. Por exemplo, com 5 horas eu já estou há um bom tempo em catabolismo e não é isso que eu quero. Quero que essas reservas elas estejam suficientemente altas para serem utilizadas na atividade física, principalmente reserva de glicogênio. Por quê? Porque reserva de lipídio, a gente, normalmente, na gigantesca maioria dos casos, a gente tem uma boa reserva. A questão mais limitante é a reserva de glicogênio. Então, eu preciso começar a atividade física num ponto ótimo. Que ponto ótimo é esse? É um ponto em que as reservas estão altas, principalmente de glicogênio, e o perfil hormonal esteja favorecendo a mobilização das reservas, ou seja, eu preciso de insulina baixa e o glucagon começando a aumentar. Esse é o ponto ótimo da atividade física. Se vocês me perguntassem assim, Sérgio, o que seria o ideal? O ideal seria eu estar monitorando nível sanguíneo de glicemia, de glicose, de insulina e glucagon, e na hora que a glicemia estivesse dentro da normalidade, a insulina baixa e o glucagon começando a subir, eu falava, agora começa a atividade física. Professor, e quando a gente fala sobre EPOC, como é que fica o índice glicêmico? Então, o efeito da atividade física, ele vai, como eu vou mostrar agora nesse gráfico, vou até pegar essa deixa aí, ele vai perdurar logo após a atividade física de uma forma mais expressiva, mas vai durar até 2, 3 dias depois da atividade. Observe esse gráfico vai ajudar a gente a entender a sua pergunta, Ingrid. Vamos lá. Esse é um gráfico que agora eu não estou falando mais de carboidrato, eu estou falando de síntese proteica, tá? Não é mais índice glicêmico, e sim síntese proteica, em função do tempo. Então, o gráfico é síntese e degradação proteica. O gráfico de síntese é o gráfico claro, o gráfico de degradação é o gráfico escuro, em função do tempo. Durante o exercício físico, a gente tem redução de síntese e aumento de degradação, ou seja, durante o exercício físico temos catabolismo. Depois que termina o exercício físico, a síntese vai ser estimulada a superar a degradação. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que tem descanso adequado, alimentação adequada, o treinamento cessou, não tem lesão, o sujeito está em repouso mental. Então, eu tenho uma condição que está agora favorecendo o anabolismo.
Então, essa síntese ela vai superar a degradação. Essa janela temporal aqui de superação da síntese sobre a degradação, ela deve ser o mais precoce possível. Porque quanto mais tempo em degradação eu tiver, menos saldo efetivo de ganho de peso eu vou ter. Saldo de síntese. Saldo de acúmulo. Então, a partir desse ponto que está na imagem de vocês, o sujeito ganha peso. Ele ganha massa magra. Ele ganha proteínas. Ele incorpora lá, ele aumenta a síntese proteica. Então, esse ponto aqui é um ponto variável que vai ser influenciado pela alimentação. Ah, Sérgio, mas eu estou vendo no gráfico aí que a degradação ela vai subir até 6 horas. Sim, então aqui eu estou falando de um dos efeitos da atividade física. Então, Ingrid, a atividade física ela vai gerar repercussões para o corpo, independente do que eu faça. Então, se o sujeito comeu, está descansado e tal, a degradação proteica ela continua subindo? Continua, e ela continua subindo por cerca de 6 horas. Por isso que lá na frente, quando a gente estiver falando de recomendações, esse marco de 6 horas é um marco importante, porque é o momento em que a degradação proteica atinge o seu ápice. Então, eu vou fazer de tudo que eu puder dentro dessas 6 horas para que a degradação proteica ela diminua o mais rápido possível. E o que eu fizer para a degradação diminuir também vai ajudar a aumentar a síntese. Então, se eu faço uma refeição de alto índice glicêmico logo após, imediatamente após o exercício físico, o que vai acontecer? Eu mais rapidamente vou fornecer energia, eu mais rapidamente vou aumentar a insulina, mais rapidamente eu vou reduzir glucagon. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma resposta anabólica. E é um momento ótimo, por vários motivos. Um outro motivo é o seguinte. Imagina que você acabou de treinar, você saiu da academia. Você olha no espelho e você vê os seus músculos inchados. Aí a Ingrid olha para a perna dela assim, aí ela vê o quadríceps. Chega a balançar de tão inchado que está na hora que ela está descendo a escada, andando e tal. Aí ela pensa assim, caramba, tô inchadona e tal. Vamos no pump, que é o que está na moda, galera, agora. E aí, o que vai acontecer? Esse músculo está recebendo muito sangue, por isso ele está inchado. Então, essa janela de tempo entre o término da atividade física, em que o músculo está inchado, e até 6 horas, é uma janela crítica ali, é um período que eu preciso ter muita atenção com a alimentação e com o descanso. Porque é o momento que mais vai influenciar em como vai ser a resposta dele ao treinamento. Pensa comigo, se esse músculo está inchado, está cheio de sangue, qualquer nutriente que você oferecer vai chegar em maior quantidade nesse músculo do que em qualquer outro músculo do corpo. Por quê? Porque ele está recebendo mais sangue do que os demais tecidos musculares. Então pensa, Ingrid foi lá e fez um treino de perna, não fez nada para ombro, por exemplo. Deltoide ficou um trabalho mínimo ali só para... Foi só o exercício de carregar as anilhas, as placas ali, só. Deltoide está inchado? Não. Quadríceps está inchadaço. Se ela toma, por exemplo, whey protein, está lá cheio de leucina. Essa leucina, ela vai estimular a via emitória, ou seja, vai estimular a via de síntese proteica. Vai chegar mais leucina no quadríceps dela do que no deltoide. Por quê? Porque está chegando mais sangue lá. Vai chegar mais glicose lá. Tudo que eu oferecer na dieta vai chegar em maior quantidade lá. Então, isso é um momento de muita responsabilidade para a gente. Por quê? Se eu dou um pós-treino que não é adequado, o músculo que acabou de treinar ele vai receber mais desses componentes. Então, se tem mais aditivos alimentares vão chegar nesse músculo. Então, se eu tenho mais gordura saturada nesse pós-treino, mais gordura saturada vai chegar a esse músculo. Então, tudo que eu oferecer vai chegar em maior quantidade nesse músculo que está inchado.
Ah, Sérgio, mas eu quero o melhor dos mundos. Então, tudo bem. Terminou o treino, refeição imediatamente após. Por quê? O que eu oferecer ali vai chegar preferencialmente nesse músculo. E esse músculo, ele está começando a elevar RNA mensageiro, ribossomo, ele tem mais estímulo. Ele está começando a responder esse treinamento. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas esse é o momento em que eu vou ter maior ganho? Não. O maior ganho vai acontecer aqui, ó, onde existe a maior diferença entre síntese e degradação, que é com cerca de 24 horas. Oi. Mas isso falando sobre síntese proteica, mas se a gente estiver falando sobre emagrecimento, aí já é outra estratégia, né? Então é melhor que fique um tempo sem refeição, certo? Tá. Isso. Então, ó, pensa comigo. Se o objetivo aqui não é mais a melhora do desempenho físico, não é melhorar a massa muscular, o meu objetivo agora é perder massa gorda. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para esse gráfico de uma outra forma. Eu quero utilizar desse efeito da atividade física para continuar mobilizando reserva. Só que eu não quero por muito tempo, porque se eu ficar muito tempo mobilizando reserva, significa que eu vou acabar mobilizando uma quantidade de massa muscular que eu não tenho interesse em mobilizá-la, em degradá-la. Então, qual é a recomendação? O ideal é que a gente faça uma refeição pós-treino, mas atrase essa refeição. O músculo fica, em média, 2 horas recebendo mais sangue do que o normal, depois de um bom treinamento. Eu preciso de cerca de meia hora para começar a absorver os nutrientes para que eles cheguem no sangue. Então, eu já desconto essa meia hora do final, me sobra 1h30. Se eu espero cerca de 40 minutos, 45, 1 hora, eu consigo oferecer nutrientes que vão chegar ao sangue, que vão chegar preferencialmente a esse músculo, ainda dentro dessa janela de 2 horas. Então, o ideal para perda de peso é esse, eu atrasar um pouco essa refeição pós-treino, mas essa refeição pós-treino ela precisa ter aquilo que é necessário para a síntese proteica. Energia, preferencialmente na forma de carboidrato, e o substrato para a síntese proteica, que são os aminoácidos. Então, esse pós-treino, ele precisa conter proteínas de alto valor biológico, além do carboidrato. Independente se o objetivo é melhora da massa muscular ou se é perda de massa gorda. A diferença entre essas duas situações é o tempo e as quantidades. Se eu quero perder massa gorda, eu preciso atrasar essa refeição pós-treino. Agora, se eu der uma quantidade de energia muito alta, boa parte dessa glicose vai virar gordura, que é o que eu não quero que aconteça. Então, eu preciso do pós-treino atrasado para perda de massa gorda, né? Eu vou retardar esse pós-treino. Qual é o tempo ideal, Sérgio? Oi? Qual é o tempo ideal? 40, 45 minutos ali. Tá. Isso na prática, a recomendação na prática funciona da seguinte maneira, Ingrid. O sujeito treinou, acabou de treinar, não leva nada para tomar na academia. Estou falando de perda de massa gorda. Não leva nada para tomar na academia. Deixa para chegar em casa, ou seja, se deslocar, tomar banho, se arrumar, aí come. Vai dar em torno desses 45 minutos aí. É claro que eu estou falando de um modo geral, né? Mas a ideia é essa. Fala, Carlos. Não é nada não, professor. Já estava... Era adiante, foi mal. Ah, tá. Bom, então, vamos lá. Ganho de massa muscular, o que eu faço? O sujeito leva lá o shake, lá a coqueteleira, com o pós-treino dele, acabou de treinar, ele já toma. Perda de massa gorda. Não leva nada. Quer levar, leva o frasco vazio para encher com água e beber quando tiver com sede. Vai esperar cerca de 40 minutos, aí vai consumir. Característica, igualzinha a característica dos dois. Carboidratos e proteínas. Proteínas de alto valor biológico. Preferencialmente uma proteína que contém bastante leucina e por isso que
o whey protein é uma estratégia interessante. Tá? Ah, Sérgio, então eu posso só dar leucina, só suplementar com leucina? Não, porque para a síntese proteica você precisa de vários aminoácidos, você precisa de todos os aminoácidos para sintetizar a maioria das proteínas. Então, se eu der só a leucina, faltarão outros aminoácidos, ou seja, eu vou ter o estímulo, mas vai faltar substrato, então a síntese proteica ela vai parar. Então, eu preciso escolher bem qual é a minha fonte de proteína de alto valor biológico, preciso escolher minha fonte de carboidrato, tá? Preferencialmente carboidrato de alto índice glicêmico, por quê? Porque eu quero gerar uma resposta de insulina alta e rápida. Né? Então, por isso que aquela combinação de maltodestrina com whey protein é muito comum nos pós-treinos. Por quê? Maltodestrina, carboidrato de alto índice glicêmico, whey protein, proteína de alto valor biológico com uma boa quantidade de leucina. Pronto. Aí você vai falar assim, Sérgio, eu assisti a sua aula toda para ouvir isso. Pós-treino, carboidrato simples e proteína de alto valor biológico. Fala aí. E refeição, qual é o melhor, assim, em vez de ser suplementação? Vamos trazer para o alimento, que era o próximo passo aqui. Eu gosto que a gente já criou uma BrainNet, né? Na iminência da minha pergunta, a Ingrid ou alguém já vem com a pergunta já na hora certa. Eu não sei se é bom ou se é ruim, Sérgio. Desculpa se for ruim. Não, é bom, é ótimo, pô, é ótimo. Significa que a gente está em conexão aqui, significa que a gente está falando a mesma língua. Tá? E vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio. Então, Sérgio, não vou utilizar suplemento, vou utilizar alimento. O que eu vou fazer? Eu preciso tomar mão de um carboidrato que seja de alto índice glicêmico. Então, eu penso, por exemplo, pão branco, tapioca. Sérgio, não quero que seja lanche, quero que seja mais característico de um almoço. Arroz branco, macarrão, ou seja, carboidratos que são facilmente digeridos e absorvidos. Sérgio, meu paciente ele não tem muito tempo para pegar um sanduíche e tal, eu quero alguma coisa muito prática. Um suspiro. Sérgio, suspiro? O que é o suspiro? Suspiro é açúcar, portanto alto índice glicêmico, e clara de ovo, proteína de alto valor biológico. Sérgio, eu vi que tem muita gente tomando doce de leite e tal. Carboidrato simples, alto índice glicêmico, proteína de alto valor biológico. Não estou falando que utilizar desses doces seja a melhor opção, mas são opções viáveis. E também entra como um controle de danos, né? Eu quero comer muito um doce. O ideal, como a gente já viu, é que seja no pós-treino, porque as reservas são baixas, a reserva de glicogênio está baixa também. Tá? Mas só para completar a minha resposta, o que a gente vai colocar dentro desse pão? Vamos supor que a escolha seja um pão francês branco, simples ali. Né? Eu preciso colocar ali dentro proteína de alto valor biológico. Então, eu posso pegar lá o peito de frango, desfio esse peito de frango e faço uma pasta ali, com o mínimo de gordura possível, faço uma pasta e coloco ali. Tem gente que utiliza iogurte integral, iogurte desnatado, né, iogurte natural desnatado, para fazer essa pasta. Você tem ali proteína de alto valor biológico, teor de lipídio baixo, carboidrato de alto índice glicêmico. Tapioca, eu posso utilizar de um queijo branco? Posso. Posso fazer uma crepioca? Posso, com pouca gema, com mais clara do que gema. Porque notem que eu quero reduzir gordura. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas por que reduzir gordura? Porque a gordura, como a gente estava conversando com o Carlos antes, a gordura ela impacta no índice glicêmico. Ela faz com que a digestão e a absorção sejam mais lentas. Então, a minha preferência é carboidrato e proteína, com o mínimo de gordura possível de pós-treino. Isso para melhora de desempenho físico. Aí, nesse momento, a Beatriz está pensando, mas e para quem quer perder massa gorda? Na verdade, quem pergunta muito é a Samanta também. Samanta está querendo saber para perda de massa gorda, o que eu vou fazer? Eu posso, até mesmo para esse público, já entrar com um pouco mais de fibra, já ir mexendo um pouco na característica desse alimento, mas preferencialmente carboidrato e proteína, sem oferecer lipídio em pós-treino para perda de peso. Também depende muito das necessidades da pessoa, né? Sim. Tipo, ela tem problemas de constipação intestinal, precisa mais
de fibras, carboidratos, proteínas. Aí tudo Isso. depende. Isso, eu vou precisar não só calcular, mas também levar em consideração outros fatores. Eu posso ter, por exemplo, um paciente diabético que está precisando perder peso, está no pós-treino, e eu não vou encher ele de índice glicêmico alto, porque eu sei que a glicemia dele, para ser controlada, é muito difícil. Professor, só repete, por Sim. favor, o porquê desse mínimo de gordura de pós-treino. No pós-treino, eu vou oferecer o mínimo de gordura possível, porque a gordura, ela dificulta a digestão e a absorção. Então, independente de ser saudável ou não, poderia estar falando aqui de azeite, de ômega 3 e tudo mais, mesmo assim elas vão dificultar o processo de digestão e absorção. Ah, eu quero suplementar o ômega 3 porque é um paciente que está perdendo peso, ele tem risco de doença cardiovascular. Dou ômega 3 sim, mas dou em outro momento. Não dou ele em pós-treino. Até porque não vai ser nenhum problema se eu não der no pós-treino. Outra questão que a gente... É porque a gente está só combinando conhecimentos, né? Então, a gente começou falando de energia, a gente já falou um pouco de carboidrato, agora a gente está falando de proteína. Né? Mas eu preciso levar em consideração outras coisas. Por exemplo, o treino dele foi muito estressante, teve muito estresse oxidativo. Se teve muito estresse oxidativo, eu preciso pensar em vitamina C, eu preciso pensar nos pigmentos que são antioxidantes, preciso pensar em resveratrol. Aí a gente vai falar, não, Sérgio, fala de alimento. Eu preciso pensar em tomate, eu preciso pensar nos frutos vermelhos, preciso pensar em morango, preciso pensar em maçã, que tem atividade antioxidante também interessante. Aí você vai lá no Google e joga lá, índice ORAC, que é o índice de atividade antioxidante dos alimentos. Para vocês não ficarem presos só ao blueberry, tá? o mirtilo. Tem uma série de outros alimentos que são antioxidantes também. Suco de uva integral, vou lá e dou um suco de uva integral para ele, vai ser ótimo. Boa quantidade de frutose, resveratrol, ou seja, índice glicêmico alto, com um bom fornecimento de energia e coloco alguma proteína de alto valor biológico também. Tranquilo por enquanto? A gente está falando aqui do pós-treino. Só que esse pós-treino imediato aqui, ele é importante, mas eu preciso lembrar que o pico de degradação vai acontecer com 6 horas. Então, mais à frente, a gente vai ver que tem recomendação que fala sobre o consumo principalmente de carboidrato, a cada 2 horas até 6 horas após o término da atividade física. Por quê? Porque esse período é um período que tem muita degradação. Então, eu quero garantir que a síntese proteica está alta. Porque se eu pego o paciente, vou colocar numa situação extrema, o sujeito fez a atividade física e está em jejum. Como que a síntese proteica vai superar a degradação se está faltando energia, se estão faltando aminoácidos? Então, eu preciso obrigatoriamente pensar nesse pós-treino, mas não só no pós-treino imediato, eu preciso pensar na janela de 6 horas, que é onde eu vou atingir o pico de degradação. E um outro marco também importante para a gente é o dia posterior, que é onde eu encontro o máximo de síntese proteica em relação à degradação. Então, se vocês me perguntarem assim, Sérgio, no pós-treino, quais são os momentos mais importantes? Eu vou falar o pós-treino imediato, o período de até 6 horas e depois as 24, 36 horas depois, principalmente as 24 horas. Então, imediatamente após, até 6 horas e com 24 horas. Por quê? Lá no dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, é onde eu encontro a maior síntese em relação à degradação. Significa que é nesse momento, lá no dia seguinte, que eu vou ter uma maior incorporação de proteína, porque é onde tem mais síntese do que degradação. Então, se eu não me preocupar com a alimentação dele no dia seguinte, eu posso estar perdendo a oportunidade de estimular o ganho de massa muscular.
E com Professor, isso melhorar o desempenho físico. por isso que não é bom, então, treinar o mesmo grupamento muscular um seguido do outro, né? Porque senão estimula mais a degradação do que a síntese. Isso. Então, ó, de novo, a gente está em sintonia aqui. Ó. O que está acontecendo? Imagina, vou contar uma história aqui. Imagina aquele jovem adolescente, né? Tem lá os seus 16, 17 anos, tá lá na época do vestibular e tal, tá terminando o colégio, e aí ele tem o sonho de ser igual o The Rock. Aí ele vê lá os vídeos, os filmes e tal, aí vê o The Rock tem a musculatura peitoral gigante. Aí ele se matricula na academia, com a meta dele de ser igual o The Rock. Tá? Aí imagina aquele sujeito, um garoto magro, tá? Percentual de gordura ali em torno de 15%, 18%, um IMC na casa de 20%. Pronto. Imaginário esse garoto, né? Aí ele vai lá malhar, vai lá treinar, chega na academia, o educador físico prescreve para ele a série da seguinte maneira, uma série bem clássica, né? Nas academias por aí. Então, série A, B, C. No dia A, ele vai malhar peito e tríceps. Na série B, ele vai malhar musculatura dorsal, ombro e bíceps. Na série C, ele vai malhar membros inferiores. Só que o objetivo dele é ser igual ao The Rock, com um peitoral gigante. Só que ele não assistiu a minha aula, porque ele ainda está na época da escola. Né? E aí o que acontece? Ele fez na segunda-feira, a série A, treinou peito. Aí no dia da série B, que ele treinou costa e bíceps, lá, ele chega no finalzinho da série e fala assim, caramba, eu quero ser igual ao The Rock. Aí ele vai lá, no final da série, já terminou a série dele, que foi prescrita, ele vai lá, volta lá no supino e faz supino. Vai lá, supino, voador e tal, e vê o músculo inchar, porque trabalhou, aumentou o fluxo sanguíneo, o músculo dele inchou. Aí no dia da perna, ele faz de novo a mesma coisa. Ele vai lá, treina a perna, aí treina porque tem que treinar mesmo, não era nem o que ele queria, mas ele foi lá, treinou membros inferiores, aí chegou no final do treino, volta lá para o supino, para o voador e malha o peito, os grupamentos do peito de novo, peitoral novamente. O que ele está fazendo? Com 24 horas, quando a degradação estava caindo, ele volta a estimular o aumento de degradação. Porque toda vez que tem o exercício físico, a degradação supera, a degradação aumenta e a síntese diminui. Só que com 24 horas era um momento em que aquele músculo estava doido para hipertrofiar, respondendo, inflamado, lembra? Ele está até com dor no músculo, mas ele está treinando mesmo assim, porque ele quer ficar igual o The Rock. Então, o que está acontecendo com esse músculo ali? Na terça-feira, na quarta-feira, esse músculo estava doido para descansar, estava doido para hipertrofiar, só que ele está sendo utilizado novamente. Então, a degradação aumenta e a síntese diminui. Então, ele deixa de ganhar massa muscular. E olha que interessante. Como ele está treinando todo dia aquele músculo, ele está sentindo o músculo inchar, mas está inchando porque o volume de sangue está aumentando. Só que ele não está dando tempo, descanso para esse músculo. E é no descanso que as microlesões são recuperadas, que as células satélites da musculatura esquelética vão lá e recuperam aquela fibra para ela voltar a crescer, para ela ficar mais forte e se adaptar àquele treinamento. Professor, isso cabe para qualquer grupo muscular, tipo abdominal também? Qualquer agrupamento muscular. Estou falando de panturrilha, quadríceps, qualquer agrupamento muscular, qualquer músculo esquelético funciona dessa maneira. Eu já sei onde a Ingrid vai chegar. A Ingrid, nesse momento, está pensando assim, tá, então, se todo dia eu faço abdominal, eu estou reduzindo o meu potencial máximo de hipertrofia da musculatura abdominal? Estou. Então, o que está acontecendo com esse músculo? Ele está ficando. Eu estou controlando melhor esse músculo, eu estou fadigando esse músculo, eu estou estimulando um maior número de conexões, junções neuromusculares, eu estou estimulando mais atividade metabólica nesse músculo, então esse músculo está se tornando mais eficiente em contrair, em produzir energia para a contração, mas ele não está hipertrofiando. Sérgio, então para mim tudo bem, porque eu não quero a minha musculatura abdominal muito hipertrofiada, eu quero ela forte. Eu quero ela
com um bom tônus, eu quero ela com um bom desempenho, mas eu não quero ela muito forte. Então, tudo bem. Pode fazer o seu abdominal todos os dias. Vamos pensar em quem corre. Maratonista. Todo dia ele corre. Ele está preocupado com a hipertrofia dos membros inferiores? Dessa musculatura esquelética dos membros inferiores? Não. Ele está preocupado em melhorar a capacidade cardíaca, a capacidade cardiovascular. Ele está preocupado em aumentar a mioglobina no músculo. Ele está preocupado em ter uma técnica de pisada aprimorada. Ele está preocupado em melhorar o seu desempenho, não a sua hipertrofia. Opa! Então, a hipertrofia nem sempre vai ser sinal de melhora de desempenho físico. Normalmente se eu tiver que apostar em alguém que está fazendo atividade física, eu vou provavelmente apostar em quem tem mais massa muscular, né? Mas algumas sessões de treinamento, elas são planejadas não para hipertrofia, e sim para uma melhora da técnica, por exemplo. O sujeito ele quer acertar mais arremessos no basquete. Todo dia acaba o treino, ele vai lá e fica fazendo lá 20 lances livres, depois ele vai e arremessa 20, 30 vezes de cada ponto da zona de 3, porque ele quer melhorar a sua precisão no arremesso. O músculo dele, o tríceps dele, não aguenta mais, chega a estar queimando de tanto que ele arremessa. Isso vai levar a muita hipertrofia do músculo? Não, mas vai levar a uma melhora do rendimento dele, da performance, do desempenho dele. Ele provavelmente vai começar a acertar mais bolas de 3. Ah, Sérgio, mas eu quero que o tríceps fique gigante. Calma, se você quer que o seu tríceps fique gigante, então você tem que mudar a forma de treinamento. Não é fadigando ele todos os dias com uma carga pequena e alto número de repetições que você vai gerar essa hipertrofia que você deseja. Então se eu estou trabalhando com um fisiculturista, um sujeito que está preocupado com o volume de massa muscular que ele tem, pode ter certeza que ele não vai treinar todos os dias o mesmo grupamento muscular. Por quê? Porque ele sabe, que ele assistiu a minha aula, que com 24 horas é onde tem o maior ganho. Então, no dia seguinte, ele tem que descansar aquele músculo. Se ele não descansar aquele músculo, não vai chegar ao seu ápice de hipertrofia. Eu não estou falando que não vai hipertrofiar, mas eu vou perder o momento de maior hipertrofia, maior síntese proteica que esse músculo poderia ter. Interessante, não é? Interessante porque isso mostra para a gente que, dependendo do tipo de treinamento, ou seja, do princípio da especificidade, eu vou encontrar um resultado diferente. E como quase todas as aulas eu falo, eu preciso pensar em 5 aspectos para a melhora do desempenho e composição corporal. Preciso pensar no treino, e aí o treino ele tem que me direcionar para a adaptação metabólica que eu quero. Eu preciso pensar na dieta, a dieta ela tem que estar compatível com esse treino e com o objetivo principal. Eu preciso de descanso, se eu não tiver o descanso adequado, eu não vou conseguir obter o resultado que eu espero. E os outros 2 fatores, que são fatores mais modernos nessa lista, que é a prevenção de lesão e saúde mental. Então, tem muita gente que anda lá com a camisa lá do tripé do desempenho físico, lá treino, alimentação e descanso. E esse descanso é importante porque é o time, é o momento em que a síntese ela vai superar a degradação. Tá ok? Professor, Vai, pergunta. quais são os fármacos que os atletas não podem tomar para passar no teste de doping? E a lista é gigante e todo ano ela é atualizada. Então, se você jogar até no próprio Google, você consegue obter essa lista. Tá? Então, são basicamente os hormônios. A cafeína não faz mais parte da lista, a cafeína está como só de atenção, só de estudos, então vem só sendo acompanhada, mas ela saiu da lista de doping. Dos ergogênicos, o que a Anvisa libera e que é efetivamente comprovado
que leva a melhora de desempenho físico são cafeína, creatina, beta-alanina, bicarbonato e nitratos, os extratos de beterraba, beterraba, rúcula. Então, esses são os 5 que são permitidos e que efetivamente melhoram o desempenho físico. Eu não sei se a minha resposta te atendeu, mas a lista é gigante, são muitos fármacos. Mas as classes de medicamentos estão muito ligadas a medicamentos estimulantes, né? A classe os análogos de cocaína, que são eu ia falar epinefrina, mas não é epinefrina, não. Que é acelerador de metabolismo. A memória está péssima. Daqui a pouco eu lembro. Os hormônios, esteroides. Fala, Samantha. Eles podem tomar anti-inflamatório, tipo Dorflex? Isso diminui o desempenho? Então, o anti-inflamatório pode ser utilizado. Até porque o anti-inflamatório ele não vai melhorar, não. O anti-inflamatório ele não vai melhorar o desempenho físico, não é um doping. O anti-inflamatório, inclusive, ele vai reduzir a inflamação, e a inflamação é um processo da recuperação desse músculo que eu quero que aconteça. Então, o anti-inflamatório, dependendo do tipo de anti-inflamatório, e principalmente se estiver exagerado, ele vai prejudicar essa adaptação muscular. Então, o ideal é não tomar. Tudo bem? Entendi, professor. Então, assim, é normal sentir dor na musculatura depois do treino, porque o músculo está se degradando, né? Então, Está se recuperando. se recuperando, sim. Está se recuperando. E essa recuperação, ela passa por inflamação. Entendi. Então, tem que deixar acontecer naturalmente, né? Sim. Se eu quero modular esse estresse, eu modulo a partir de elementos que são antioxidantes, que é o que vai prevenir o overtraining. Vai ajudar, não vai ser o ponto principal, não. O ponto principal é controlar o nível de treinamento, mas se você tem, por exemplo, um ciclista que está numa carga de treinamento e competição muito alta, eu preciso entrar na dieta dele com antioxidante, porque senão vai ter muita hemólise, que tem muita espécie reativa de oxigênio que ele precisa lidar. Tranquilo? Vamos fazer a nossa última análise desse gráfico aqui, que é a seguinte. Obrigada. O ângulo dessa subida aqui da síntese proteica vai ser influenciado pelo descanso e pela alimentação. Então, se a minha opção é colocar ele em jejum, retardar o pós-treino, essa síntese vai demorar mais tempo para superar a degradação. Então, significa que eu estou permitindo mais catabolismo. E isso vai funcionar bem, como a gente acabou de falar, para quem quer perder massa gorda. Só que se eu permito, por exemplo, 6 horas em jejum, é o momento onde eu vou ter mais degradação. Então, eu não posso deixar esse meu paciente que quer perder massa gorda, em jejum, principalmente nessa janela próximo de 6 horas. Porque nesse momento é onde naturalmente, mesmo com a alimentação, a degradação já vai estar alta. E eu não quero que esse paciente perca massa muscular, eu quero que ele perca massa gorda. E a massa gorda ela é perdida com atividade mitocondrial, com beta-oxidação. Então, nesse pós-treino que ele está descansando ali, que ele está tranquilo, assistindo a minha aula, por exemplo, a oxigenação está baixa. A beta-oxidação está baixa, está diminuindo. Então, é um momento em que, para mim, já não é mais interessante manter ele em jejum, não. Eu preciso alimentá-lo para que a síntese proteica supere essa degradação. Então,
o jejum, ele... se é totalmente contra o jejum? Não, o jejum ele pode ser utilizado a nosso favor. É uma maneira da gente ir mexendo nesse equilíbrio de catabolismo e anabolismo. Então, se o objetivo é maior perda de massa gorda possível, é ótimo começar a atividade física com o catabolismo bem alto. Sérgio, mas é mais difícil praticar essa atividade. Tudo bem. Se termina a atividade e eu permaneço em jejum durante algum tempo, 40 minutos ali, eu ainda estou utilizando as minhas reservas. Só que se eu permito que esse jejum progrida, aí já está exagerado, a quantidade de proteína acumulada vai ser menor. Não só menor o que eu vou acumular, mas também vai aumentar o que eu vou perder. Então, eu preciso de um pós-treino. Atrasado, retardado, mas eu preciso de um pós-treino. E depois eu já entro com refeições com baixo índice glicêmico, claro, calculado, mas para manter essa insulina sempre ligeiramente elevada. Ela vai aumentar, vai diminuir, quando ela estiver lá embaixo eu aumento de novo. Por quê? Porque aí eu estou gerando mais resposta de síntese, tá? Mais anabolismo. Lembra que na aula sobre o DEX eu mostrei um gráfico em que o paciente ele perdia massa gorda? Não era um gráfico, não, era o dado de um paciente mesmo, que ele perdia massa gorda e ganhava massa muscular. Essa perda de massa gorda, combinado com ganho de massa muscular, ela é obtida dessa forma. Como? Eu pego o momento da atividade física aeróbica, atividade física que vai mobilizar a reserva, e deixo que esse sujeito ele entre em catabolismo nesse período. E depois atraso a refeição pós-treino e o resto do dia eu vou mantendo ele alimentado, sem exagero, porque o exagero leva muita insulina e muita insulina leva a lipogênese. Então, eu entro com uma dieta calculada, bem fracionada. Para quê? Para que a síntese proteica dele supere a degradação, sem ter muita energia ali a ponto do excesso de aminoácidos e glicose ser convertido a gordura. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o objetivo é combinar as duas coisas, eu quero combinar as duas coisas. Primeiro, eu não posso ter pressa. Segundo, eu preciso que essa dieta ela seja bem calculada. E bem calculado significa que o gasto energético dele e o consumo ele tem que estar ali, pareado. Tem que estar muito próximo. Eu vou fazer uma dieta hipercalórica, mas não faça muito hipercalórica, não. 200, 300 quilocalorias a mais é suficiente, no máximo. Por quê? Porque se eu der uma quantidade de energia mais alta, vai aumentando cada vez mais o risco de eu ter insulina alta e pegar o excesso de carboidrato ou aminoácido e transformar em gordura. E não é isso que eu quero reduzir massa gorda e aumentar a massa magra. Além disso, eu preciso desequilibrar o dia dele, fazendo com que uma parte do dia dele seja mais direcionada para o catabolismo, que é o momento em que ele vai fazer atividade física aeróbica. E o resto do dia, eu tenho que direcionar ele mais para a recuperação. Aí você vai falar assim, Sérgio, legal, interessante isso. Espera aí. Então, talvez, não seria melhor eu pegar o meu paciente e colocar ele para treinar 2 vezes ao dia? Se ele, por exemplo, treina pela manhã, um treino aeróbico, a gente já conversou sobre isso, só que agora a gente consegue entender melhor o porquê separar os treinos. Se eu coloco ele para fazer atividade física, por exemplo, pela manhã aeróbica, para mobilizar a gordura, para oxidar a gordura, é mais fácil eu garantir um perfil ali mais catabólico, porque veio do jejum noturno, coloco ele para fazer atividade aeróbica com um consumo muito pequeno de carboidrato e uma pequena porção de proteína, só para atenuar o catabolismo proteico, ou até mesmo sem o consumo de carboidrato, só uma pequena dose de proteína, principalmente proteína que tem aminoácidos de cadeia ramificada.
Para quê? Para reduzir o catabolismo proteico muscular. Aí ele faz esse treino. Ele não está com muita disposição, entra com alguma substância estimulante, por exemplo, cafeína. Olha lá, 450 miligramas de cafeína de pré-treino meia hora antes. Aí ele vai lá e faz esse treino aeróbico. Vai correr, por exemplo. Terminou o treino aeróbico, o que eu faço? Retardo um pouco ali, 30, 40 minutos, entro com alto índice glicêmico, com carboidrato e com proteína de alto valor biológico. A insulina dele vai subir, a síntese proteica dele vai subir, a degradação ela vai estar subindo também, mas a síntese vai superar. E aí, 2 horas depois, refeição de baixo índice glicêmico. E assim eu vou, baixo índice glicêmico até terminar o dia. Pré-sono dele, proteína como caseína, em torno de 40 gramas de caseína pré-sono. Para quê? Para que no dia seguinte ele esteja com a sua reserva proteica relativamente protegida, mas ainda assim com um perfil hormonal catabólico. E aí ele vai fazer atividade física aeróbica novamente. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá, legal isso. Mas então você está dizendo que o sujeito vai fazer atividade física aeróbica todos os dias e atividade de força todos os dias. Isso não vai fazer com que a musculatura dele hipertrofie de uma forma desequilibrada? Pode ser até que sim. Mas aí você precisa debater isso com um educador físico de acordo com o tipo de treino. Eu posso, por exemplo, oscilar o treino aeróbico que ele está fazendo de manhã. Posso colocar ele, por exemplo, para fazer o treinamento aeróbico pela manhã, um dia corrida, o outro dia remo, o outro dia uma natação de longa duração, porque aí eu estou mexendo com grupamentos musculares diferentes, ciclismo e assim vai. E aí eu vou pensar, na verdade o educador físico vai pensar em qual é o treino de força, qual é o grupamento muscular que ele vai usar à tarde ou lá no final do dia, lá na noite, de acordo com o treino aeróbico que foi feito na manhã. Para quê? Para tentar evitar que essa janela de 24 horas não seja aproveitada pelo grupamento muscular. Sérgio, então, peraí, então você está me dizendo que o ideal mesmo seria ir variando o tipo de atividade física aeróbica e ir variando também o grupamento muscular no treino de força? Sim. De forma que eu sempre tivesse pelo menos 24 horas de repouso daquele músculo. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá bom, você falou do melhor dos mundos, do que é ótimo e ideal, mas isso é possível? Aí depende da vida do sujeito. Às vezes o sujeito nem sabe fazer diferentes tipos de atividade física aeróbica. Tem gente que não sabe nadar, tem gente que não sabe pedalar, tem gente que entende por atividade aeróbica só atividade indoor, só esteira e bicicleta na academia. Mas tem outros equipamentos de atividade aeróbica. Tem o remo, tem o step, tem lá a escada, tem outros equipamentos. Tem, inclusive, treinos em máquinas com características mais aeróbicas, em que o sujeito vai colocar uma carga menor e vai fazer um número de repetições maiores, e não vai ter descanso, vai ser o repouso ativo, e ele vai fazer o ciclo, o circuito, mas isso aí é papo lá para o educador físico. Mas que dá para pegar e modelando esse treino combinado com a dieta para fazer com que o paciente ele consiga ir oscilando os grupamentos musculares de forma a respeitar essa janela de 24 horas de descanso. Vai, pergunta. Eu tô igual aqueles coroas que falam assim, não, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu já mostrei o pau antes, né? Lá o dado do paciente, e agora estou mostrando o como para vocês. Não? Vamos aproveitar esse gancho, vamos começar a entender como que a gente calcula as coisas. O conceito geral eu acho que está muito claro na cabeça de vocês. Né? Eu preciso de
pensar no índice glicêmico e pensar na proteína. Oi. Por que 40 gramas de caseína pré-sono? Vamos descobrir juntos. A caseína não está nem para essa aula, está para outra aula, mas a caseína pré-sono fizeram o seguinte, né? Deram de 27,5 a 40 gramas de caseína e perceberam que a concentração de aminoácidos no sangue foi melhor. Aí você vai falar assim, por que a caseína? Porque a caseína é como se fosse o baixo índice glicêmico das proteínas. Ela demora mais tempo para ser digerida e absorvida. Então, isso fez com que o fornecimento de aminoácidos para o sangue ocorresse de forma mais gradual ao longo da noite. E isso ajudou na prevenção desse catabolismo aumentado. E aí o sujeito acorda na manhã seguinte, melhor. Eu falo 40 gramas de caseína porque é o que é mais prescrito, mas você pode colocar uma dose menor também. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, vamos lá, vamos começar a calcular e vamos começar a calcular por carboidratos. Bom, primeira coisa, vocês vão ver que as recomendações aqui, né, eu vou trazer basicamente duas referências para vocês. Né? O consenso do American College, né? E os dados, porque tem que pensar também na galera de concurso, e os dados da Krause, mais recente, que é do ano passado. Né? Então, eu vou comparando essas referências e a gente vai chegando às nossas conclusões. Mas eu já vou dar um spoiler que normalmente a gente vai acabar abraçando mais as referências do American College. Né? Bom, então, primeiro dado aqui, estou falando só de carboidrato. Quais são as recomendações gerais de carboidrato? Não estou falando de pré, intra e pós-treino, não, estou falando do geral, do dia. Né? Então, essa recomendação ela vai variar de acordo com a intensidade e duração do treino, tá? E a massa corporal. Então, a recomendação está sempre ligada à duração do treino e uma certa quantidade de carboidrato de acordo com a massa corporal do atleta. Aí vamos lá. Baixa intensidade e baixa duração, 3 a 5. Sujeito usual. Esse sujeito é aquele que vai lá, treina, por exemplo, todo dia, vai lá todo dia na academia e treina. Eu não estou tentando chegar aos 5 dias por semana. Não. Então tá lá. Chega lá, faz o treino dele, dura ali 40 minutos, 50, 1 hora é o tempo total dele na academia. Recomendação de carboidratos para esse desportista, 3 a 5. Vamos dimensionar isso. Tá? 3 a 5. Vocês sabem que eu curto o Excel, né? Então já vou abrir uma planilha aqui. É de 3 a 5 gramas de quilo de peso por dia, né? Isso. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela? Estão vendo aí o Excel? Sim, agora está aparecendo. Deixa eu tirar isso daqui. Então, vamos lá. Vou pensar num paciente usual aqui, 80 quilos. Tá? Recomendação mínima, 3 gramas. 3 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Quilocalorias por grama, 4. Total de energia, 4 quilocalorias vezes 3 vezes 80. Então, dá 960 quilocalorias até 1.600 quilocalorias por dia. Tá? Então, aqui eu estou falando da recomendação de carboidratos. Olha a quantidade de energia. 960 a 1.600. Aí você vai falar assim, Sérgio, 80... Um sujeito usual aí de 80 quilos,
vai precisar de 2.500 quilocalorias, mais ou menos, 2.600 quilocalorias. Então, se eu dou para ele uma dieta com 1.600 quilocalorias oriundas de carboidrato, ainda tem espaço para oferecer a proteína e o lipídio. Tranquilo. O problema é quando a gente vê o seguinte. Quando a gente vê o sujeito que é usual, que tem lá, faz 40, 50 minutos de treino todos os dias, e ele quer ser tratado como um atleta. Por quê? Quando a gente coloca numa intensidade média por 1 hora, ou de 1 a 3 horas, 4 a 5 horas, os valores vão subindo. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, aqui está de 6 a 10, aqui está de 8 a 12. Né? Vou colocar aqui 8 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Se eu pegar e oferecer 8, dá 2.560 quilocalorias para esse sujeito de 80 quilos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a quantidade de energia toda que ele gastaria no dia está vindo de carboidratos. E ainda tem proteína e lipídio para colocar nessa dieta. Então, essa classificação aqui, ela tem que ser muito bem feita, porque se ela não for bem feita, eu vou dar uma quantidade de carboidrato que é exagerada, ou baixa, ou alta. Mas a tendência é a pessoa supervalorizar aquilo que ela faz de atividade física. Então, se eu levar isso em consideração, o meu erro, na maioria das vezes, vai ser dar mais carboidrato do que ele precisa. E se eu der mais carboidrato do que o paciente precisa, significa que ele vai produzir mais gordura. Porque aí vai sobrar essa glicose sobrando, vira gordura. Olha lá, o máximo de recomendação de carboidratos num dia é de 12 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Só para vocês terem uma ideia, 12 gramas dá 3.840 quilocalorias para o nosso paciente exemplo. Se eu pegar um paciente de 80 quilos e der para ele 12 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal, isso vai dar 3.840 quilocalorias. É muita coisa. Sérgio, então eu não vou dar 12 gramas para qualquer atleta. Não, eu vou dar para aquele que está em recuperação plena ou que tem uma carga de treinamento e competição muito alta, 4 a 5 horas de média alta intensidade por dia. Aqui está o profissional está aqui. Ó. O jogador de futebol, profissional, o que ele faz? O trabalho dele é treinar e competir. Quantas horas ele tem de treinamento? Isso aí, 4 horas, 5, 6 horas de treinamento. Então, para ele, eu vou planejar de 8 a 12 gramas de carboidrato. Agora, o sujeito que joga a bola. Tem gente que é peladeiro profissional. Cada dia da semana ele está jogando pelada, está jogando futebol com algum grupo. Eu vou chegar no máximo de 5 a 7. Se ele quiser ser tratado como um atleta, ele precisa ter um gasto energético compatível com o de um atleta. Vou mudar o meu exemplo. Samantha, imagina você... Oi, professor, pode fazer o meu atual. Eu faço natação 1 hora, 2 vezes na semana, 2.000 quilômetros. Natação 2 vezes por semana. Então, notem que, para o seu caso, não é nem diário. Então, eu vou jogar isso para baixo. Eu vou jogar entre 3 e 5 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Agora, se for o Michael Phelps nadando... Vai a 12.
apesar dele estar aposentado, mas vai a 12. Porque aí eu estou usando o máximo de carboidrato, considerando que ele está com várias horas de treinamento no seu dia. Essa é a minha primeira observação. Tá? Segunda observação é a seguinte. Aqui a gente não está falando de qualidade de índice glicêmico, não. Estou falando só de quantidade de carboidrato em função da massa corporal. Aqui não está falando de fracionamento, pré-treino, intratreino, pós-treino. Todo o carboidrato do dia está incluído ali. Eu vou dar, por exemplo, para aquele ciclista repositor hidroeletrolítico. Ele vai estar com a garrafinha dele ali na bicicleta e tem o repositor que contém glicose. Tudo bem. Essa glicose que está no repositor hidroeletrolítico está dentro dessa recomendação ali. Então, eu preciso planejar todo o carboidrato que vai ser oferecido no dia dentro da recomendação. Na prática, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vou pensar em pré-treino, intratreino e pós-treino. Defino tudo que eu vou dar nesse momento, nesses 3 momentos. Aí, o que sobra, o que falta para chegar na recomendação diária, eu vou distribuir ao longo das demais refeições. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem ali atendendo é usar o bom senso. Tá? Se o pré-treino, intratreino e pós-treino estão consumindo uma quantidade de carboidrato muito alta, e está faltando carboidrato para as outras refeições, você vai equilibrar a dieta ali de um atleta. Aí quando você vê, você chegou lá na última refeição, na ceia. Aí você fala assim, caramba, só sobraram 10 gramas, 15 gramas de carboidrato para eu dar agora. O que significa isso? Significa que tem alguma coisa de errado. Atleta dificilmente tem problema por falta de carboidrato na hora de planejar a dieta. O que acontece muito frequentemente quando você está planejando a dieta de um atleta é que você chega na última refeição e você ainda tem 100 gramas de carboidrato para colocar e ficou faltando, você tem que ficar procurando o local para colocar mais carboidrato. Aí você começa, aumenta a quantidade de arroz, aumenta a quantidade de macarrão, aumenta a quantidade de pão. Por quê? Porque normalmente a quantidade de carboidrato para atender toda a demanda é muito alta. E é por isso que alguns suplementos são necessários mesmo sem estar no horário da atividade física. Por quê? Porque é uma forma fácil de atingir a recomendação de carboidratos, a recomendação dos nutrientes. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma bebida e vai colocar carboidrato, porque aí isso vai te ajudar a resolver esse problema de ter um monte de carboidrato para colocar na dieta e não saber exatamente onde. Aqui é um pouco do caminho contrário do que a gente faz com um paciente que quer perder peso. Eu começo a tirar as bebidas calóricas e, no caso do atleta, eu começo a colocar. Coloquei intratreino, coloquei pós-treino, aí no intervalo ou junto com uma refeição eu vou lá e coloco uma bebida com teor de carboidrato mais alto. Vocês vão sair dessa aula achando que eu sou defensor do suco de ovo integral, mas ele ajuda muito. Por quê? Por ser um alimento bom, assim, bem saudável, e por fornecer bastante carboidrato. E aí isso te ajuda a planejar a dieta desse atleta. Vamos lá, perguntas. Perguntas. Bom, vamos falar de outra referência aqui. Oi, fala comigo. Sobre a cafeína, ela melhora o desempenho físico porque ela aumenta o catabolismo e, no caso, a lipólise? Não, calma. A caseína no pré-sono, ela vai atenuar esse catabolismo. O sujeito vai ter menos catabolismo noturno. Quando ele chegar pela manhã, as suas reservas, principalmente de glicogênio, vão estar melhores. Isso vai fazer com que tenha um desempenho físico melhor.
Sim, mas em relação ao café, a cafeína. Eu entendi você falar caseína, não, cafeína. A cafeína, ela vai ter dois processos principais ligados à nutrição esportiva. O primeiro é o da atividade estimulante do sistema nervoso central. O sujeito ele fica mais predisposto a fazer atividade. O outro aspecto, ele está ligado às vias metabólicas. Então, a cafeína ela facilita os processos metabólicos de renovação de ATP. Obrigada, entendi. Fala aí, Ingrid. Professor, essa estratégia da caseína só funciona se a pessoa treinar de manhã ou essa reserva de glicogênio dele funciona pro longo do dia seguinte? Então, se ele acorda pela manhã e faz uma refeição logo depois que acorda, isso já vai começar a recuperar esse glicogênio que foi mobilizado ao longo da noite. Então, não se torna mais tão relevante assim. Então, é melhor se o cara for treinar assim que ele acordar, e a caseína vai fazer mais efeito no pré-sono. Isso. Agora, se o treino é à tarde, por exemplo, você tem várias horas anteriores para ajudar no aumento de glicogênio. Você tem, por exemplo, você tem aquela janela de 3 horas para uma refeição de baixo índice glicêmico, você tem muitas opções para ajudar a aumentar esse glicogênio e fazer com que ele tenha um desempenho físico melhor. Tá? Bom, vamos lá. Isso aqui a gente está falando do American College, agora vamos falar lá da Krause. Então, Krause, recomendação 5 a 7, usual. 7 a 10 para atletas de resistência, aqui já tem uma diferenciação. Até 12 para treinamento de 5 a 6 horas em atletas de elite. Ou ela coloca esses exemplos que não me ajudam muito, porque são 420 a 720 gramas por dia para atleta de 60 quilos. Se não for de 60 quilos, você não pode usar essa recomendação. Mas notem o seguinte, que não muda muito aqui. O American College fala de 3, que é a menor aqui em cima, até chegar ao valor de 12. E ela está falando de 5 a 12. Então, acaba que a recomendação ela não está se distanciando muito, não. Fala interessante aqui, né, é a recomendação. Agora vamos falar de pré-treino. Pré-treino, baixo índice glicêmico, como a gente já viu, 3 a 4 horas antes. Né? Esse baixo índice glicêmico se mostrou superior ao alto índice glicêmico no pré-treino, principalmente feito dessa maneira. Né? O jejum pré-treino parece não afetar o desempenho físico, tá? Para um indivíduo médio, usual ali. Né? Pode ser favorável para aumentar a oxidação de lipídios em indivíduos bem treinados, porque o indivíduo que não é bem treinado, ele não vai conseguir extrair um bom treino se ele estiver em jejum. Um indivíduo bem treinado, ele pode vir a ter um bom treino mesmo estando em jejum. Tá? Mas, professor, essa estratégia do jejum é muito também do que o paciente vai passar para a gente, né? Porque tipo, eu sou bem treinado e eu não consigo treinar em jejum de jeito nenhum. Sim. Né? Esse processo ele é adaptável, né? Mas há muito custo. Muito custo. O sujeito ele tem que sofrer para conseguir se adaptar. Por exemplo, antes de eu ser militar, eu tinha muita dificuldade de não comer nada logo depois que acorda. Aí depois, por conta da mudança de rotina e tal, eu me adaptei a isso, mas é muito sofrimento para você fazer uma mudança dessa. E eu acho que vale mais a pena você respeitar o hábito usual do paciente. É porque leva também o organismo a um estresse meio que desnecessário, né? Para ele conseguir entregar um desempenho bom sem o pré-treino, não? Sim. E isso é interessante. E isso não tem uma referência que vai te dar a resposta, que é o seguinte. Começar em jejum piora o desempenho? Piora. Para algumas pessoas piora tanto o desempenho que o fato de favorecer o aumento de oxidação lipídica
não compensa. Para outras pessoas compensam. Então, eu preciso achar essa resposta no paciente. Tem gente que naturalmente acorda, toca a vida e a primeira refeição vai ser 11 horas, meio-dia. Isso, para mim, é impossível. Nem que eu pegue, aí eu estou falando de experiência pessoal, nem que eu pegue pelo menos ali, ó, meio pão com queijo, coma, saia mastigando e vá para a rua. Mas eu pelo menos alguma coisa, meia caneca de iogurte com granola ali, como e vou. E aí eu já me sinto um pouco melhor. Tem um efeito psicológico importante disso também, né? Tem um dado interessante, que eu nem ia falar disso agora, eu ia falar mais à frente, que é o bochecho de carboidrato. Não sei se já ouviram falar nisso. Como é que funciona isso? Foi descoberto que o fato de você colocar bebida gelada com carboidrato na boca e bochechar e depois cuspir, fazia com que o seu cérebro percebesse a presença de carboidratos na boca e isso te deixava melhor disposto à prática do exercício físico. E sugeriram, inclusive, essa estratégia para quem faz um treino curto, um treino de 30, 40 minutos, e se sente fadigado no meio do treino. Porque se o treino é muito curto, 30, 40 minutos, e o sujeito toma esse carboidrato, essa glicose ela só vai chegar na corrente sanguínea depois que o treino acabou. Então, ela de fato não melhora o desempenho no treinamento. Mas esse efeito neurológico da percepção de carboidrato na boca vai deixar o sujeito mais predisposto a fazer atividade física, a permanecer nessa atividade física, então vai melhorar o desempenho físico, ele não precisa engolir. Na verdade, o ideal é que não vai engolir mesmo, porque se ele engole esse carboidrato, ele precisa mandar sangue para estômago, para aumentar a peristalse, sangue para intestino, para fazer digestão, absorção, transporte. E aí eu estou sobrecarregando esse coração que precisa mandar sangue também para os músculos que estão em atividade. Então, se a atividade é curta, vale mais a pena bochechar e jogar fora. Tudo bem? Bom, então, antes do treino. Agora, vocês vão me perguntar assim, Sérgio, mas qual é a recomendação de pré-treino? A Krause, legal da Krause, que eu acho que a gente tem que elogiar mesmo, é que ela coloca ali sugestões de refeições. Então, tem aí no quadro para vocês em torno de 600 a 700 quilocalorias, 3 a 4 horas antes da competição, com baixo índice glicêmico. Pelo menos o ideal seria. Sopa de ervilha e tal. Bom, 200 a 350 gramas em atividades superiores a 90 minutos. Se a atividade for igual ou menor do que 90 minutos, 4 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Uma questão que eu acho interessante a gente pensar no pré-treino, é o quanto de energia vai ser gasta nesse treino. A gente já fez esse cálculo lá atrás, que é ver a massa corporal, o equivalente metabólico e o tempo que vai ser executada essa atividade. A partir dessa conta, eu vejo quanto de energia vai ser gasta. Se o objetivo é melhora de desempenho físico, em pré-treino eu dou pelo menos essa quantidade de energia. Se o objetivo é perda de peso, eu dou menos do que essa energia em pré-treino. Na verdade, menos do que essa energia em pré-treino e em intratreino. Talvez nem dê intratreino, se o objetivo é perda de peso. Bom, 2 a 3 horas antes da competição, e aí, de novo, até mesmo uma relação do que a gente estava falando antes sobre carga glicêmica, eu vou dar uma quantidade de energia menor, porque o tempo está mais próximo. E quando chega ali, 1 hora ou menos antes da competição, uma quantidade de energia menor ainda, 100 a 150 quilocalorias. Com baixo teor de fibras, ou, ao invés de dar esse valor fixo, eu dou 1 grama de carboidrato por quilograma de massa corporal.
Tá? Bom, durante o treino. Tá? Durante o treino, a gente tem basicamente duas recomendações, uma é com 60 minutos, outra com 90 minutos. Né? Então, eu preciso de uma atividade que seja longa o suficiente. Né? E eu preciso pensar em duas coisas. Primeiro, termorregulação e fornecimento de energia. Então, esse consumo de carboidratos no intratreino, né, ele deve ser preferencialmente numa baixa temperatura, né, e eu não posso colocar uma concentração de carboidrato muito alta, porque eu preciso de uma boa quantidade de água. Então, a concentração de carboidratos fica aqui em torno de 4 a 8%. O que significa isso? Que eu vou pegar em 100 ml, 40 a 80 gramas de carboidrato. E notem, consumido a cada 15 a 20 minutos. Então, olha a recomendação aqui, e na nossa próxima aula a gente vai começar a aula calculando isso. Tá? 25 a 30 gramas de carboidrato a cada 30 minutos, numa concentração de 4 a 8%, em torno de 15 a 20 minutos. Ou seja, a cada 15 a 20 minutos, a gente vai consumindo esse carboidrato. Professor, eu não entendi essa concentração. O que seria isso? É a concentração da bebida, porque o ideal é que seja na forma líquida. Então, a bebida deve ter em torno de 4 a 8% de carboidrato. Mas como que eu faço esse cálculo? Ou já vem especificado em rótulo, esse percentual? O percentual não vem especificado. Isso é que é interessante. Os repositores hidroeletrolíticos comerciais, a maioria deles já estão dentro dessa faixa. Como que eu vou descobrir se está ou se não está? Eu vou lá no rótulo e vou ver a quantidade de carboidrato e o volume desse frasco. E eu vou fazer uma regrinha de 3 para descobrir qual é o percentual de carboidrato em gramas dessa bebida. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou abrir o Google aqui e vou pegar um rótulo qualquer. Aqui, ó. Peguei um rótulo. A gente tem, ó, em 591 ml. É isso mesmo, 591 ml, 36 gramas de carboidrato. Então, eu vou fazer assim, ó. Cadê minha planilhinha do Excel aqui? Volume do rótulo, 591 ml. 36 gramas de carboidrato. Então, em 100 ml, tá para X. X é igual a isso, vezes isso, dividido. Então, aqui, ó, Gatorade, esse Gatorade especificamente está com 6,1% de carboidrato. Está dentro lá da recomendação que a gente viu, que vai até 8%. Então, a recomendação é de 4 a 8. A gente tem aí nessa bebida 6%. Eu posso fazer o meu repositor hidroeletrolítico, que é inclusive algo interessante para a gente. Tá? Por quê? Porque aí eu posso calcular certinho o que eu quero. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu pego 1000 ml de refresco, tá? Um refresco qualquer. Eu gosto de refresco de laranja. Tá bom, laranja, limão, uva, preferencialmente com a fruta. Tá? E aí eu vou pensar, eu quero 6%, não, eu quero 8% de carboidrato. Então, significa que em 100 ml, eu vou ter 8 gramas de carboidrato. Então, em 1000, eu vou ter X. Que é esse X aqui, no caso,
precisa nem fazer a regra de 3, vão ser 80 gramas. Aí você vai falar assim, Sérgio, legal. Significa que cada 1000 ml vai me fornecer 80 gramas de carboidrato. Ótimo. O que eu quero saber é quanto desse repositor eu vou oferecer para o meu atleta. Então, a recomendação é de 25 a 30 gramas de carboidrato aqui, ó, a cada 30 minutos. Então, significa que eu vou oferecer 60 gramas em 60 minutos. Depois, na próxima aula, eu vou recomeçar por esse cálculo. Não? Eu vou descobrir qual é o tempo de prova que eu tenho. Eu tenho 90 minutos. Legal, se eu tenho 90 minutos, eu vou precisar de 90 gramas de carboidrato. Interessante. Então, se em 1000 ml eu tenho 80 gramas, quantos ml eu vou precisar oferecer para chegar a 90 gramas? Só fazer aqui, ó, 1000 vezes 90 dividido por 80. Então, para esse atleta, eu vou dar, ao longo dessa prova, 1.125 ml de repositor. Aí você vai falar assim, Sérgio, é 1 litro e 125. São praticamente 5 copos. 5 copos. Só que são 90 minutos de atividade física. Tem gente que brincando, fazendo uma aula de spinning, toma 1 litro de água. Pega uma garrafa, toma uma garrafa toda ali, numa aula de spinning. Então, quando a gente pensa em 1.125, em 5 copos praticamente, se você está sentado assistindo a minha aula e pensando que você vai precisar tomar 5 copos de água, você vai achar que é muito. Agora, se eu falar para você, você está correndo durante 90 minutos, ou seja, 1h30, consumir 5 copos, ou seja, 4,5 mais ou menos, você vai falar assim, dá para consumir. E isso para quê? Para extrair o melhor desempenho físico possível. Professor, você vai disponibilizar essa planilha? Eu posso disponibilizar, sem problema. Tá bom. Vou dar um barcom aqui e coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês. Mas ela não tem nada demais, não. Depois a gente pode fazer até uma melhor. Deixa eu dar um Tá bom, salto. professor. Planilha. Repositor. Transporte. Foi, tá salvo. Então, galera, dúvidas, perguntas? Eu tenho uma dúvida, Vamos mas lá. eu queria... mas essa é no privado. É verdade, a gente vai conversar no final da aula. Vai, Ingrid, faça a sua pergunta. Sem dúvidas, Sérgio. Já te perturbo a aula toda e chega no final não tenho mais. Zerada? Então, próxima aula a gente começa repassando esses cálculos, porque eu quero que esse cálculo fique muito, muito bem fixo na cabeça de vocês. Tá? Por quê? Porque isso daqui faz toda a diferença para o sujeito no momento da competição. Para a gente não exagerar nem pecar nesse carboidrato. Fala, Carlos. Ô, professor, só para te lembrar do feedback lá da... Quando você começou a falar, eu já até lembrei. Eu falei, ele vai me lembrar lá para dar uma olhada. Vamos lá. Ingrid, pede a música aí de hoje. Eu sempre vou pedir pagode, Sérgio. Se você quiser de pagode, me faz feliz. Vamos ver o que vem aqui, ó. Eita, então tá bom. Turma, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Semana que vem a gente se vê.